E aí, tudo certo? Bora para mais uma revisão daquelas focadas no que realmente cai em prova. Hoje, o nosso tema é extraterritorialidade, o famoso artigo 7º do Código Penal. Parece um bicho de sete cabeças, mas a gente vai ver que com o macete certo fica bem mais tranquilo. Vamos nessa! Então vamos começar pelo básico do básico. A regra geral é o princípio da territorialidade. Ou seja, cometeu crime aqui no Brasil, lei brasileira nele. Simples assim. Só que o direito adora uma exceção, né? E é aí que entra o artigo 7º, com a extraterritorialidade. É a nossa lei indo buscar crimes que aconteceram lá fora. E pode apostar, é nessa exceção que a sua prova vai focar. Vamos mergulhar na primeira modalidade, que é também a mais poderosa, a extraterritorialidade incondicionada. O nome já dá a dica, né? Aqui não tem conversa, não tem se, não tem mais, a aplicação da lei do Brasil é automática. E o que significa ser incondicionada na prática? Significa que não importa o que aconteceu no exterior, o agente pode ter sido julgado, absolvido, condenado, cumprido a pena inteira lá fora, nada disso importa. Chegando aqui, ele vai ser processado e julgado de novo, segundo a nossa lei. É o Brasil afirmando a sua soberania com toda a força. Tá, mas para quais crimes vale essa regra tão dura? São poucos, mas são gravíssimos. A gente está falando de crimes contra a vida do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, tipo falsificar moeda, crimes contra a administração pública cometidos por quem trabalha para ela e também genocídio, se o agente for brasileiro ou morar aqui. Olha, aqui vai o bizu de prova, anota aí. Para decorar esses casos, é só pensar assim. São crimes que dão um tapa na cara do Estado brasileiro. Eles atacam diretamente a nossa soberania, o nosso dinheiro, a nossa imagem. É o princípio da defesa na sua forma mais pura. É o Brasil se defendendo. Beleza, vencemos a incondicionada. Agora vamos para a segunda modalidade, a condicionada. Aqui a história é diferente. A aplicação da lei brasileira não é mais automática. Para ela acontecer, a gente precisa preencher uma listinha de requisitos, um verdadeiro checklist. E quando que essa checklist se aplica em 3 situações principais. Primeiro, em crimes que o Brasil, por meio de tratado ou convenção, se comprometeu a combater. Segundo, quando um brasileiro vai lá para fora e comete um crime. E terceiro, em crimes que acontecem dentro de aviões ou navios brasileiros particulares quando estão em território estrangeiro. E aqui está a famosa checklist. Muita atenção na palavra cumulativas. Significa que precisa ter todas as 5, sem tirar nem pôr. Faltou uma, já era. Então vamos lá, o agente tem que entrar no Brasil. O fato tem que ser crime tanto lá fora quanto aqui. O crime tem que ser daqueles que permitem extradição. O cara não pode ter sido absolvido nem ter cumprido a pena lá. E por fim, não pode ter rolado perdão ou extinção da punibilidade no estrangeiro. Agora, atenção máxima aqui. De todas essas 5 condições, tem uma que as bancas amam usar como pegadinha. A número 2, a da dupla tipicidade. Eles vão colocar na questão que basta ser crime no Brasil. Errado. Na condicionada, o ato precisa ser crime nos 2 lugares. Tem que ser proibido aqui e lá. Grave isso a ferro e fogo. Ok, se a condicionada já era cheia de regras, agora a gente vai para o modo hard, a hipercondicionada. Ela é ainda mais específica, criada para uma situação bem particular, que é proteger o brasileiro que está no exterior. A pergunta que essa modalidade responde é exatamente essa. Imagina a cena. Um estrangeiro comete um crime contra um brasileiro e tudo acontece lá fora. E aí, a justiça brasileira pode fazer alguma coisa? A resposta é sim, mas com ainda mais condições. O princípio por trás disso é o da nacionalidade passiva. O nome é complicado, mas a ideia é simples. O foco é na vítima. O Estado brasileiro está dizendo, olha, eu vou proteger meu cidadão onde quer que ele esteja. É uma forma de garantir que o crime contra um brasileiro não fique impune só porque aconteceu longe de casa. Então, qual é a fórmula da hipercondicionada? É fácil, olha só. A gente pega aquele nosso checklist de 5 itens da condicionada e soma mais 2 exigências. Primeiro, não pode ter sido pedida a extradição do agente. Ou, se pediram, ela foi negada. E o segundo, que é o detalhe de prova, precisa ter uma requisição do ministro da Justiça. Sem essa ordem dele, nada acontece. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas para organizar tudo isso na cabeça e deixar pronto para a revisão final, a gente preparou uma tabela que resume tudo. Essa é a hora de tirar aquele print, salvar a imagem e colar na parede do quarto. Olha só como na tabela tudo fica mais claro. Na incondicionada, as condições de aplicação são nenhuma. O princípio é o da defesa do Estado. Na condicionada, a gente tem aquele checklist de 5 itens, baseado na nacionalidade de quem comete o crime. E na hipercondicionada, é o checklist de 5 mais 2 coisinhas, incluindo a requisição do ministro,
tudo para proteger a vítima brasileira. E para fechar com chave de ouro, 2 pontos que já foram decididos pelos tribunais e que as bancas adoram. Primeiro, súmula 522 do STJ. A prescrição, ou seja, o tempo que o Estado tem para punir, vai ser sempre contada pela lei do Brasil, não importa a lei do outro país. Segundo, uma condenação lá fora pode sim gerar reincidência e maus antecedentes aqui. Fica de olho nisso. Então, a gente viu como o artigo 7º funciona, que é o que importa para a prova. Mas vale a pena pensar um pouquinho além, né? Esse artigo todo é uma tentativa de equilibrar coisas muito importantes. A nossa soberania, a necessidade de cooperar com outros países e, claro, a proteção dos brasileiros em qualquer lugar do mundo. É isso por hoje. Foco total nos estudos e a gente se vê na próxima.